Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos à nave do Bubble Sort. Meu nome é Thiago e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o algoritmo de ordenação chamado Bubble Sort. Então, vamos pro game? Bubble Sort é um dos algoritmos de ordenação mais simples na história da computação. Sua função é basicamente receber uma lista de elementos e ordená-los seguindo um critério. Assim, podemos ordenar uma lista de palavras de acordo com a ordem alfabética ou uma lista de valores em ordem crescente. Algoritmos de ordenação podem ser utilizados em uma infinidade de aplicações. Podemos ordenar uma lista de nomes em ordem alfabética para o diário de classe do professor, ou até mesmo ordenar uma lista de valores numéricos para encontrar a mediana. Esse algoritmo funciona com uma técnica bem simples. Dois elementos adjacentes, ou seja, que estão em posições contíguas de memória, serão comparados. Se o primeiro for maior que o segundo, os mesmos vão ser trocados de posição. Cada varredura no vetor irá comparar todos os pares de elementos, realizando as devidas trocas. Assim, na primeira interação do vetor, o maior elemento já estará na posição correta, e não será necessário realizar mais uma repetição na lista. Portanto, o algoritmo irá executar n-1 varreduras, onde n é o número de elementos. Diante disso, podemos entender o motivo do nome Bubble Sort. Os menores elementos da lista serão gradativamente levados ao início da lista. Podemos imaginar que os menores elementos são os mais leves e irão subir como bolhas. O algoritmo possui uma técnica bem simples para entendimento e também possui vantagens como simplicidade e estabilidade. Porém, quando pensamos em desempenho e velocidade, devemos ter cuidado ao escolhê-lo, principalmente quando o conjunto possui uma grande quantidade de elementos e estes não estão parcialmente ordenados. Para ajudar no entendimento, podemos analisar a complexidade do tempo de execução do algoritmo com a notação Big O. Nela, temos uma noção visual de como o algoritmo se comporta de acordo com o número de entradas e a quantidade de operações primitivas que são realizadas. É natural que, ao aumentarmos a quantidade de elementos, o algoritmo aumente a quantidade de operações. Porém, a ideia é analisar qual é a taxa desse aumento. Algoritmos que possuem uma taxa baixa são considerados bons. Outro ponto importante para a análise do desempenho são os casos. O desempenho depende de como o vetor está originalmente, ou seja, o algoritmo pode ordenar um vetor que já está ordenado, de forma crescente ou decrescente, ou um vetor que está carregado aleatoriamente. Para o bubble sort, o melhor caso acontece quando o vetor já está ordenado da forma que queremos. A complexidade será O de n, ou seja, a quantidade de operações cresce linearmente com a quantidade de elementos. Nesse caso, o algoritmo irá comparar todos os elementos n-1 vezes. Podemos otimizar o desempenho da seguinte forma: finalizamos a execução da função se não houver nenhuma troca. Já os casos do vetor ordenado de forma decrescente ou aleatoriamente, em geral, apresentam uma complexidade do tipo ou de n ao quadrado. Ou seja, se aumentarmos a quantidade de entradas, a quantidade de operações irá aumentar ao quadrado. E, finalmente, isso nos mostra que o bubble sort não possui um bom desempenho quando a entrada de elementos é grande ou quando um vetor não está parcialmente ordenado. Inicialmente, temos um vetor com os elementos 20, 35, 10, 2, 40 e 32, exatamente nesta ordem. A ideia é utilizar o método do algoritmo Bubble Sort para ordenar essa lista em ordem crescente. Como dito anteriormente, o algoritmo irá comparar todos os pares de elementos e verificar se os mesmos estão na ordem correta. Caso não estejam, ele vai realizar a troca. O vetor é ordenado de trás para frente, e em cada varredura um elemento já estará ordenado, ou seja, primeiro ordenamos o último elemento, depois o penúltimo, e assim por diante. Ao final de cada interação, iremos informar a quantidade de varreduras, comparações e trocas já realizadas. Na segunda varredura, comparamos o 20 com o 10. Como 20 é maior que 10, trocamos os elementos de posição. Lembrando que, ao realizar a troca, precisamos de uma variável auxiliar para evitar que um valor seja perdido. Realizamos o mesmo procedimento com o 20 e o 2. Como o 2 é menor que o 20, trocamos as posições dos elementos. Aqui podemos dar um foco especial para o 2 e perceber o seu comportamento de bolha, sendo levado gradativamente ao início da lista, já que é o menor elemento do conjunto.
Na terceira passada, já obtemos o vetor ordenado, porém, lembram do que falamos no início? Que o algoritmo executa n-1 varreduras? Pois é, o algoritmo vai continuar percorrendo o vetor e comparando os elementos. Assim, em casos como esse, o algoritmo em sua forma mais simples irá executar varreduras desnecessárias. Para resolver isso, podemos utilizar a versão otimizada demonstrada anteriormente. Bom, agora que vencemos a teoria, vamos passar para a parte prática. A função utilizada terá uma implementação bem simples, sem otimização. Criamos um procedimento chamado Bubble Sort, que irá receber dois parâmetros, um inteiro com a quantidade de elementos a serem ordenados e um ponteiro de inteiro para o vetor em si. Definimos uma variável auxiliar para realizar a troca de elementos, e duas variáveis controladas para os laços de repetição. O primeiro laço de repetição irá executar tan-1 repetições. Como falado anteriormente, o algoritmo Bubble Sort realiza n-1 varreduras no vetor. O segundo laço de repetição será utilizado para percorrer todos os elementos do vetor para realizar as comparações. Realizamos a comparação de um elemento com o seu sucessor. Por isso, utilizamos tan-1 no segundo laço de repetição, para evitar o acesso a uma posição inexistente do vetor. Se a condicional retornar true, ou seja, se o elemento na posição j for maior que o da posição j mais 1, realizamos a troca desses. Assim, chegamos ao fim desse game. Depois do editor ter se tornado um escravo, o roteirista ter virado um lunático e o narrador ter quase ficado sem voz de tanto regravar os áudios. Agradecemos a sua atenção e ficamos por aqui. Que? Tem cena pós-crédito? Cadê ele, velho? Renato. Tex, socorro! Meu Deus, não. Conta, conta! Vai. 3, 2, 1. Nossa. 3, 2, 1. Mentira! Eu tô falando, cara, são umas brigas, velho.